E isso é uma característica que eu aprendi com a minha personalidade de introvertida. Eu gosto muito de observar, mantive. E depois outras que eu precisei de treinar. E aí sim, o que é que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um treino ao espelho. Eu lembro com a idade do Martim de ser... Que idade? Com 8, 7, 8. De ter esta consciência de mim, de ser muito tímida, muito envergonhada, de ter muita dificuldade em interagir com as outras pessoas. E tenho uma das memórias mais presentes na minha cabeça é eu levava o lanche para a escola, que a minha avó Sofia preparava para mim, e eu nunca comia o meu lanche à frente de ninguém. Nunca. Porque tinha questões. Não era capaz. E eu ouvia, e os nossos pais usam um bocadinho isto por comparação, os meus pais disseram que eu era muito fechada, que eu era muito calada e que era muito metida comigo, o bicho do mato. Esta era a expressão que os meus pais usavam, por comparação com a minha irmã, que é o oposto. E eu cresci a acreditar que isto era uma coisa que eu ia ter que trabalhar, que isto não era bom, ser introvertida. Então tu sentes que por natureza eras introvertida, por natureza tu eras mais tímida? Por natureza eu sou introvertida. Mas foi algo que trabalhaste? Eu trabalhei porque eu quero muito fazer, eu quis muito fazer aquilo que eu faço hoje. Então, e falando disso, já agora acho que podemos juntar essas duas coisas, acho que isso é relevante, porque tu tens esse teu background, estás a tirar o curso, acabas o curso, e fazes essa transição para fazer o que fazes hoje, que é mais ao nível do coaching, do desenvolvimento pessoal. Sim. E isso requer, por norma, extroversão. Porque se estiveres numa parte mais introvertida, estás a fazer coaching a ti próprio. Mas se quiseres fazer aos outros, tens que ter, seja speaking ainda se calhar até requer mais extroversão. Como é que fizeste essa transição? Como é que isso foi na tua vida? Que idade é que tu tinhas? O que é que estavas a fazer nessa altura quando começaste? Não sei se isto tudo começou com o blog ou não. Não. Mas então fala-nos disso. Que idade é que tinhas? O que é que estavas a fazer? E como é que fazes a transição? E como é que mudas o chip de introversão para uma extroversão, mesmo que seja treinada? É completamente treinada. Não há absolutamente nada de extrovertido em mim que seja inato. Nada. E eu faço muita questão de explicar isto às pessoas com quem trabalho, a quem me ouve nas talks, onde sou convidada, sobretudo às pessoas mais novas, que são introvertidas e que acham que, ok, eu agora não nasci extrovertido, estou feito. Nunca vou ser capaz de ser como o Fred, que chega e que fala e que, não é, e que enche uma sala. Não, as pessoas são capazes de fazer isso. Têm que treinar. Treina. Muito treino, é preciso treinar. Trabalhar, focar, é isso que tu queres, então bora. Precisas pedir ajuda, precisas, não é, de focar nisso. Não podes desistir. Então, eu estava-te a falar da questão dos cliques. Não há exatamente um clique, mas há uma mudança que é muito importante na minha vida. Quando eu já estava na área de Direito a fazer oficiosas, e eu conheço uma pessoa, também Sofia, sim, muitas Sofias na minha vida, que me leva para a minha primeira empresa de consultoria, que se chama Dinargi, é a minha empresa preferida no mundo, e aí a minha vida começa a ser completamente diferente. E eu na Dinargi comecei a aprender a trabalhar e a treinar o meu cérebro para tudo o que é o lado positivo da vida. Tudo. Então, a metodologia da Dinargi é, ok, nós conseguimos fazer tudo, é o lado humano do negócio, este é o mote da Dinargi, o lado humano dos negócios, e nós conseguimos fazer tudo se treinarmos o nosso cérebro para isso. Então aquilo para uma pessoa completamente introvertida e fechada em si mesmo, foi uma prova dura, não é? Mas eu queria muito fazer parte daquela equipa, e eu comecei como consultora externa, a trabalhar como cliente mistério, e depois fui ficando, porque como escrevo, e já escrevi há muito tempo, e gosto muito de escrever, e um dos requisitos era fazer grandes relatórios como cliente mistério, aquilo correu bem, eu fiquei a liderar a equipa e fui ficando, até chegar à altura de ir para a formação, tudo o que eu não queria fazer na vida, porque eu achava que não tinha jeito para dar formação. Como? Porque eras introvertida. Eu sou introvertida, portanto não me chamem para isso. Pedi, por amor de Deus, para não me porem a fazer isso, porque eu só queria trabalhar em consultoria, cá atrás.
não me ponham à frente de ninguém. Mas na Dinagi não, tu vais. Porque nós acreditamos que tu és capaz, só precisas de treino. Qual é que foi o teu processo para passares de introvertido, e se calhar continuas a ser introvertido por natureza, mas a ter as skills de uma pessoa extrovertida? Então, o processo começou aí e começa de uma forma muito, eu ia dizer básica, mas não acho assim tão básica. Talvez de a forma mais simples, que é com a formação de formadores. Foi assim o primeiro estalo, porque tens de fazer autoescopia, tens que testar a ver, e depois tive uma formação muito intensiva na Dinagi, em que nós somos fechados durante uma semana numa sala só a receber feedback. Desculpa. Eu estava a achar interessante aqui a vossa dinâmica inicial sobre o feedback. Nem todas as pessoas, ou melhor, nós todos, não gostamos muito de receber feedback. Porque o feedback é uma coisa que nos obriga a olhar para dentro, não é? E a perceber o que é que tu podes melhorar. Só que é fundamental para tu cresceres. Fundamental. Então, eu aprendi que tenho 2 características que são fundamentais em mim para o meu trabalho. Uma é que eu gosto muito de ouvir. Eu sou capaz de ficar horas a ouvir alguém. Mas não é o ouvir de só ouvir, é de escutar. Portanto, estar a ouvir a mensagem da pessoa, compreender a mensagem para depois poder dar uma solução, ou não tem necessariamente ser uma solução. Sim, estou ali para a pessoa, não acontece mais nada. E isso é uma característica que eu aprendi com a minha personalidade de introvertida. Eu gosto muito de observar, mantive. E depois outras que eu precisei de treinar. E aí sim, o que é que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um treino ao espelho. Eu comecei por treinar ao espelho. Eu fui recolhendo uma série de metodologias, de formações que assisti, quer na Dinagi, quer noutras empresas onde trabalhei, na Deloitte, na Accenture, e fui construindo a minha própria metodologia, aquilo que fazia sentido para mim. Porque há coisas que eu achei, isto não faz sentido, mas há outras que eu preciso muito treinar. E há um treino que eu continuo a fazer ao espelho, que é um treino de coragem. Eu não saio de casa sem dar uma palavra de coragem a mim mesma. Eu pergunto isto muitas vezes nas minhas formações às pessoas, se saíram de casa, se antes de sair de casa lavaram os dentes. Há uns dias nós estivemos na Epic Conference e o tal perguntava o mesmo. Aquela pergunta básica. Quem é que daqui, hoje, antes de ir para a conferência, lavou os dentes? Toda a gente, não é? Okay. Então, quem é que daqui, antes de sair de casa, fez a sua lista de intenções para o dia? A lista de intenções não tem nada de esotérico, é só a forma como tu pensas, como é que eu quero que corra este dia. É tão simples, não é? Não é. Porque isto treina-se. Então, eu comecei a fazer isto. Agora, como é que eu comecei a fazer isto? Eu escrevo. Eu não confio absolutamente nada na minha memória. E eu tenho uma boa memória, mas eu escrevo tudo. O meu treino está todo escrito. Eu faço listas de tudo aquilo que eu quero fazer, praticar, fazer acontecer, mesmo que depois há os meus planos e os planos que a vida vai tendo, não é? E tenho alguma flexibilidade para aceitar alguns desvios. Mesmo aqueles que eu acho que às vezes não fazem muito sentido, mas ok, vamos ver. E o que eu faço é treinar aquilo tudo. Então, percebi, depois de muito tempo a dar formação, e a formação é uma coisa em que tu repetes a mesma mensagem. Eu tive vários grupos de formação. A minha primeira formação foi de atendimento ao cliente, e o que eu fiz foi estar com vários grupos, diferentes grupos, a dizer exatamente a mesma mensagem. E aquilo dá-te confiança, que é um valor super importante. Para mim, o mais importante nas relações, em tudo. Tu precisas de confiar em ti e precisas dizer, eu consigo fazer isto. Ok? Então, eu consigo fazer isto, eu consigo fazer melhor do que isto. Então, eu percebi que se eu repetir, se eu definir uma mensagem e a repetir, consigo fazer. E depois eu consigo ir fazendo melhorias à minha mensagem, eu consigo ir acrescentando outras mensagens, eu consigo ir construindo a minha metodologia, eu consigo fazer isto. Tu não tens uma skill e tu, para a teres, aquilo que deves fazer é começar a fazê-la de uma forma, se calhar, simples. Sim. E repeti-la, e aí, se calhar, ir aumentando o grau de complexidade e de intensidade e começar a programar o cérebro. Isso.